Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu gosto de ver sempre lotado, né? Não só de encarnados, como desencarnados também. Quando nós vamos lá no Missionários da Luz, vamos ver lá 6 membros de uma reunião mediúnica ali encarnados e 200 espíritos ali, sejam necessitados, sejam auxiliando os 6 encarnados ali, né? Então a proporção dos desencarnados é sempre muito maior. Mas o nosso estudo, então, ele inicia hoje. É um desafio muito grande ler essas 13 obras do Espírito André Luiz. Isso vai demandar de nós um senso de disciplina muito grande. Alguns já têm uma leitura mais avançada, uma intimidade maior com os livros, outros não têm essa intimidade. Mas então ler 13 livros é um desafio muito grande, mesmo para nós espíritas. Nós geralmente, do movimento, lemos até no máximo Missionários, Obreiros da Vida Eterna, no máximo. A partir dos Obreiros, que é o 4º livro, já temos um grau de dificuldade maior. Quando chegamos lá, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que colocar é que nós temos que desenvolver esse senso de autodisciplina para o estudo. Então, nós vamos ter um encontro, né, semanal. A sistemática vai ser assim: nós teremos 3 encontros seguidos e no 4º nós não teremos. Então, geralmente vão ser as 3 primeiras segundas-feiras do mês e a 4ª nós não teremos, para que nós tenhamos um tempo para o aprofundamento dos estudos e das ideias também. Então, a obra do André Luiz é uma obra referencial no nosso movimento espírita. Realmente, o André Luiz ele abriu ali as cortinas da espiritualidade, do plano espiritual. Então, isso requer uma maturação das ideias que nós vamos colher da obra. Então, nós vamos começar com o livro Nosso Lar, e em razão em média, um livro por mês. Essa é a regra geral. Mas nós teremos alguns meses de férias, né? Geralmente dezembro e janeiro, e vamos voltar em fevereiro, então vai se estendendo. Então o objetivo é que nós terminemos até novembro, mais ou menos, do ano que vem, os 13 livros. Então por isso temos que ter um senso muito grande de disciplina. A tendência nossa, do ser humano, geralmente em compromissos assim que exigem mais, nós temos uma tendência a fraquejar, né, diante do compromisso. Mas nós não temos que ter essa força de vontade, né? Haverá dias chuvosos, dias mais quentes, dias mais frios, mas nós temos que conquistar essa disciplina para o estudo. Estudo requer disciplina. A doutrina espírita, ela é uma doutrina também filosófica. Então, por ser filosófica, ela encerra um conjunto ali, um fecho de princípios, de regras, de leis, de normas que vão nos conduzindo na compreensão da nossa vida. E para isso requer estudo, e estudo aprofundado. Então é um desafio grande nós lermos 13 livros em um período até relativamente curto, né? Os grupos de estudo geralmente pegam um livro e vão ler durante um ano esse livro. Nós temos, né, pouco tempo para muito conteúdo. Mas eu acho que nós já estamos mais preparados, né? Já estamos no século XXI, já avançamos aí algumas décadas de conhecimento espírita, então está na hora de nós nos dedicarmos um pouco mais. Então, só relembrar um pouquinho o histórico da doutrina espírita. Alguns já estão há mais tempo na doutrina, outros estão há pouco tempo. Então, para nós situarmos a coleção do André Luiz, né, no panorama do espiritismo, né? Então, nós sabemos que Allan Kardec, o nosso codificador, ele era um homem ligado ao mundo das ciências, ao mundo do conhecimento, lá na França, no século XIX. Então, ele nasceu em 1804 em Lyon. Mas ele não era envolvido com isso. Ele, até os 50 anos de idade, mais ou menos, ele se envolvia, então, com algumas matérias que nós chamaríamos hoje do ensino médio, né? Ele tinha livros de aritmética, do idioma de língua francesa, dava aulas de vários conhecimentos. Na época, o professor era bem completo, né? Sabiam vários ramos do conhecimento humano. E num certo período, mais ou menos década de 1840, ele começou a se envolver com magnetismo. O magnetismo, o Anton, né, aquele alemão, Mesmer, né, Mesmer Anton, ele acabou estudando e começou a estudar, a criar um conjunto de princípios que ele denominou de magnetismo, que é essa troca de fluidos que nós temos entre nós aqui. É claro que Mesmer, quando ele criou o magnetismo, ele não contava com a participação de espíritos. Mas Kardec já usava o magnetismo para curas. Isso acontecia na época. Não só ele, como outras pessoas também. Então Kardec estava ligado ao magnetismo
E nisso, nessa ligação com o magnetismo, começaram os fenômenos das mesas girantes. Ali nós vamos começar a ter então o primeiro foco das manifestações espíritas. E ele começou a estudar e achou aquilo bem interessante, um pouco fantasioso. Ele era um homem da ciência. Kardec não era um homem ligado à religião. O espiritismo ele nasceu no meio científico, de pesquisa, e não no meio religioso como outras religiões. Então Kardec começou a estudar esses fenômenos de mesas girantes, de movimentação de objetos, e ele veio então a extrair dali um princípio de que havia inteligências que estavam por trás desses fenômenos. Porque Mesmer não admitia a existência de espíritos. O magnetismo era puro, só entre os encarnados. Então Kardec ele avançou, descobriu então a presença de espíritos, aí sim que ele aprofundou nesse estudo desses fenômenos. E aí que ele foi estudando, aí ele viu que havia espíritos, e começou a se comunicar de uma maneira muito rudimentar, né, por meio de batidas, né, de toques, de movimentos de objetos, e depois ele viu que isso tinha a ver com a mediunidade de efeitos físicos, que algumas pessoas tinham essa mediunidade, e que essas pessoas emanavam alguns fluidos, e esse fluido também era ligado ao magnetismo, que ele já havia estudado. Ele começou a fazer uma conexão entre as novas descobertas e o magnetismo de Mesmer, mas ele deu um colorido todo especial, porque ele trouxe os espíritos para junto, né, da noção de magnetismo ali. O nosso passe moderno hoje, nos centros espíritas, é uma das formas de magnetismo, não, né, uma das. Existem muitas outras. O passe é uma das formas de magnetismo, porque o passe tem uma interferência espiritual, que Mesmer não admitia, né? Então existem espíritos que vão ali organizando, né, vamos dizer assim, distribuindo os fluidos que nós liberamos, e eles também numa câmara de passe. Mas Kardec ele avançou, ele não ficou só nas mesas girantes nos movimentos dos objetos. Ele avançou, ao contrário de outros pesquisadores que também se debruçaram sobre esses fenômenos, na época, principalmente lá em Paris, mas ele avançou e descobriu a mediunidade de efeitos inteligentes, que bastava um médium, geralmente a psicografia, né, que ele chamava de médium escrevente, e esse médium tinha condições de transmitir conhecimento que vinha da espiritualidade. E nisso ele já abandonou então os efeitos físicos, citou os efeitos físicos no início da história do espiritismo e foi direto então para essa mediunidade de efeitos inteligentes, e ali é o marco mesmo verdadeiramente filosófico do espiritismo. Porque assim que ele descobriu a mediunidade de efeitos inteligentes, ele viu que os espíritos tinham muito mais a dizer, muito mais a revelar. Princípios. Ele viu que estava diante de uma ciência nova, como ele vai dizer isso lá no livro Obras Póstumas, no texto dele, que ele estava então perante uma ciência nova. E essa ciência nova era tão nova, era tão diferente, que não havia nenhuma palavra que pudesse conceituar aquilo que ele queria dizer. E por isso que ele criou o termo espiritismo, né? Espiritismo no idioma francês, ele é um neologismo do idioma francês, não existia essa palavra até Allan Kardec. Por isso que o espiritismo é aquele que Kardec criou, fora disso não é espiritismo, né? Outras religiões, outras correntes, às vezes usam o nome espírita, mas não poderiam, porque espiritismo espírita é somente aquilo que provém das obras do codificador. Então, perante essa doutrina nova, ele reuniu esse conhecimento, vinha por meio da psicografia, e ele começou a publicar livros, né, organizando esse conhecimento que vinha do alto, porque vinha do alto, mas de maneira esparsa. Coube a ele organizar esse conhecimento, ele tem esse trabalho, por isso nós o chamamos de codificador, ele codifica, organizou esse conhecimento, não veio de graça, veio por vários médiuns diferentes, ele lia, fazia alguns raciocínios, e depois ele consultava, conforme for, outros espíritos por meio de médiuns na Sociedade Espírita de Paris, e então ele ia, né, desenvolvendo até alcançar um raciocínio que ele reputava como sendo correto. Quando ele alcançava esse ponto, né, o raciocínio sendo correto, ele publicava os livros dele, que nós conhecemos hoje, que são verdadeiras obras-primas. Né? Ele começa com o livro dos Espíritos, os básicos, né? Depois o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. E outras obras que vão circundando, o que é o Espiritismo, por exemplo, toda a revista espírita que ele escreveu, aquelas viagens que ele fez quando ele começou a difundir conhecimento espírita na França e na Bélgica,
E ele foi não só, né, Kardec, o autor do Espiritismo enquanto filosofia e religião e ciência, mas também ele foi o iniciador do movimento espírita. Quando ele saiu de Paris para poder difundir por meio de palestras em algumas cidades da França e da Bélgica, ele começou o movimento espírita que nós hoje nos integramos aqui, né? Então, nós temos que ter essa reverência e esse respeito pela memória do codificador Allan Kardec. Mas é claro que, como ele foi o iniciador de tudo isso, né, da doutrina espírita, ele, na verdade, fez uma grande conexão da doutrina com o próprio Evangelho de Jesus. Né? O maior mérito da doutrina espírita está em reviver, em tentar reviver o Evangelho de Jesus. Então não existe uma interrupção em relação a essas revelações, né, de Deus à humanidade. As grandes revelações, como uma começou não, né? Isso no mundo nosso ocidental aqui, com os judeus, por meio dos 10 mandamentos, ali por volta de 1400 a.C. Então os 10 mandamentos foram entregues a Moisés por espíritos, né, superiores que ele inseriu como sendo Deus, né, mas nós sabemos que foram espíritos superiores. Aí os séculos se passaram, essas ideias foram maturadas, foram penetradas na sociedade judaica. Aí, quando ele já tinha essa crença no Deus único, veio Jesus, em pessoa. Ele encarnou ali no povo judeu. O povo judeu teve, né, essa oportunidade de receber duas grandes revelações, a primeira e a segunda. E o povo francês recebeu a terceira revelação. Mas cada um tem um propósito, tem um porquê, né? Então o povo judeu já tinha aquela crença no Deus único, já as ideias de Moisés já estavam bem penetradas, mas faltava algo, porque a doutrina de Moisés era uma doutrina opressora, que impunha, que apresentou um Deus dos exércitos, um Deus que punia, um Deus que queria ser somente reverenciado. Era um Deus que já não mais... O amadurecimento das pessoas já não comportavam esse Deus. Então Jesus veio pessoalmente, de esferas que nós ainda não temos condições de compreender, porque ele era um espírito puro, então ele desceu de esferas superiores e encarnou para ensinar o quê? A lei divina. Não só ensinar como vivê-la. A lei divina é a única fonte da nossa felicidade. Isso está no livro dos Espíritos, não há outra. Ou nós entendamos essas leis e a praticamos, ou nós não seremos felizes, segundo o livro dos Espíritos. Ele praticou, essa lei nos trouxe a lei que está no amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, além de outras leis, e deixou então essa ideia, além de outras. Por exemplo, a questão da justiça divina, Jesus não pôde enunciá-la com muita profundidade, porque não estavam preparados. Então ele trouxe lá, por exemplo, a cada um de acordo com suas obras. Ninguém sairá sem ter pago o último centil. Haverá choro e ranger de dentes. Então ele enunciava a lei da causa e efeito, a lei da justiça divina. Essas ideias foram penetrando na sociedade, na humanidade, até o advento do Espiritismo. O Espiritismo nasceu na França, a França vivia aquele apogeu científico, artístico, em todas as vertentes o pensamento francês inspirava o mundo todo, inspirava os grandes artistas, os grandes pensadores franceses, inspiravam o mundo todo. E então, dentro desse contexto de logo após a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Francesa, aí veio o Espiritismo, justamente no século das ciências, para poder enfrentar todo esse pensamento, mas ao mesmo tempo compatibilizando a religião com o pensamento científico da época. O Espiritismo ele é totalmente racional. Ele é totalmente racional. Ele explica, talvez não tudo, porque ainda nós estamos, claro, num processo de evolução, mas explica muito. Das doutrinas que existem, é a mais lógica, que explica realmente o porquê que nós nos encontramos aqui, o porquê da destinação da Terra, o porquê do sofrimento, enfim, dá uma explicação racional da nossa existência, é a doutrina espírita. Aí nós avançamos, né? Acabou o século XIX, entramos no século XX, o Espiritismo veio aqui para o Brasil, principalmente na figura de Francisco Cândido Xavier, e esse médium tão dedicado, que se entregou literalmente, que anulou a vida particular, a vida própria, em favor da doutrina do movimento espírita. E esse médium, então, foi contemplado por nos trazer várias obras.
que vieram complementar e explicar o pensamento do codificador. Assim como o codificador veio explicar o do Cristo, o André Luiz, entre outros espíritos, vieram explicar o do codificador, porque ele também só enunciou, vamos dizer assim, o que foi possível fazer no século XX, no século XIX. Mesmo porque ele teve pouquíssimo tempo, né? Kardec teve só 11 anos que ele codificou. Então, ele fez o possível. Vamos ver lá, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é a vida no plano espiritual, que ele chama de mundo espírita, Allan Kardec. Nós não vamos ver a menção de colônias, como vamos ver ali em André Luiz, mas vamos ver que os espíritos se reúnem em famílias, em grupos, está isso no Livro dos Espíritos. E que nesse período em que ele está lá no plano espiritual do espírito, ele tem missões, ele tem funções, ele desempenha tarefas. Isso está no Livro dos Espíritos. Mas nós não sabemos como isso se realiza, nós não tivemos ainda tantas informações. Veio o livro Céu e Inferno, de Kardec. Vamos ver ali Kardec dialogar com os espíritos na segunda parte. E ele perguntava, geralmente, o nome do espírito e o que ele estava passando e tal. Mas Kardec ele limitou a fazer perguntas que envolviam a desencarnação propriamente dita. Podem reparar, quem lê isso vai perceber no livro Céu e Inferno. Ele não vai fazer nenhuma pergunta sobre onde que eles vivem, o que eles estão fazendo. Ele não faz isso. Não era o momento, com certeza ele já sabia disso, mas ele não quis, né? Mesmo porque ele vai ser advertido lá, isso no livro Obras Póstumas, tem um texto, que ele iria receber informações do plano espiritual, e algumas eram para ele publicar, e outras eram para ele ficar só para ele, Allan Kardec. Isso está no livro Obras Póstumas. Eu imagino na minha cabeça, só por... Isso é um pensamento meu, que ele deve ter tido informações sobre colônias espirituais, mas ficou para ele mesmo, né? Então, as décadas passaram, nós chegamos então no ano de 1944, aqui no Brasil. E neste ano nós tivemos então a publicação da obra Nosso Lar, que é uma obra extraordinária, né? Uma edição um pouquinho mais antiga, do Espírito André Luiz. Por que ela é extraordinária? Porque ela é uma obra que nos mostra pela primeira vez, de maneira tão detalhada, um pouco da vida no plano espiritual. Na vida que está aqui, que circunda a Terra, até onde nos foi possível. Porque, ainda assim, nós temos pouquíssimas informações do plano espiritual. Vamos ver aí, durante o estudo da obra, que o umbral, ele é aqui próximo, né? A região conhecida como umbral, vamos entender também o que é umbral nos próximos encontros, mas a colônia fica situada no umbral. Então, nós temos informações só até o umbral. A partir disso, para cima, digamos assim, no sentido, né, de evolutivo, nós temos pouquíssimas informações. Né? Pouquíssimas. Ainda na obra do André Luiz vamos escolher alguma, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, algumas outras informações. Mas Nosso Lar acabou sendo, então, um divisor de águas no nosso movimento espírita, por ter trazido, então, tantas informações muito mais detalhadas. Até uma parte do movimento não aceita, ou não aceitou, como antigamente era muito mais uma crítica mais ferrenha, e até hoje existem pessoas, já vi, espíritas, que acham um pouco fantasiosa a obra do André Luiz. Mas é uma questão mesmo de compreensão, de preparo espiritual. Emmanuel vai nos advertir isso, vamos ler depois, né, o seu prefácio ali, sobre essa questão de maturidade espiritual para compreender a obra. Então, a obra do André Luiz, dentro desse contexto, né, vamos lá, né, judaísmo, cristianismo, espiritismo, aí chega a obra do André Luiz com esse propósito de explicar, então, com mais detalhe aquilo que já havia sendo construído por esses outros conjuntos de conhecimentos. Né? E, sem dúvida, realmente é uma obra, talvez, a mais importante que veio no século XX. Então, tem várias curiosidades da obra. Né? Quem foi André Luiz? Existem muitas especulações, mas esse tema nunca foi confirmado. Algumas pessoas defendem, já viu o Haroldo defender, né? Em outros nomes, pessoas famosas, né? Mas talvez eles souberam por alguma conversa privada, alguma coisa. Mas ninguém sabe até hoje quem foi esse médico André Luiz. Né? A identidade dele não foi revelada. Tem um motivo para isso. Não foi revelada, como vai dizer Emmanuel, porque não era o momento, ele veio para nos trazer informações de irmão para irmão, em humanidade, que todos nós somos.
E havia pessoas também da família reencarnada ali, que são personagens da história, ainda que personagens bem discretos, são, né, fazem referência, não era interessante fazer referência a isso. Então nós não temos essas informações detalhadas, né, sobre isso. E entre outras curiosidades, né, o Chico diz que quando ele publicou a obra, ele recebeu muita crítica, e ele passou a não acreditar na obra dele, né? Uma das histórias que se conta. E o André Luiz começou a escrever o segundo livro, que é Os Mensageiros, e ele falou que não ia escrever. Falou para o André Luiz, né, para o Espírito, desculpa, mas eu não vou escrever porque dizem que o que o senhor escreve por mim não é verdade. Falou para ele, para o Espírito, né? Aí ele foi conduzido nessa mesma noite pelo Emmanuel até a Polônia em espírito, durante o repouso, né, o sono, né? Ele foi conduzido por uma emancipação, que nós chamamos, até a Polônia, e lá ele teve contato mais próximo, e ele voltou, e daí ele começou, né? Aí não mais se importou com as críticas, e escreveu até o último livro, né, que foi E a Vida Continua. Então são 13 livros. Nós vamos começar então com o Nosso Lar. Eu trouxe aqui o plano do estudo do nosso grupo, e também as páginas que devem ser lidas, né, previamente aos nossos encontros. E o calendário também aqui atrás deste ano, tá? Até novembro daí. Então, como são 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, vamos ler as 4 primeiras obras. Que é Nosso Lar, Os Mensageiros, os Missionários da Luz, que é a obra-prima, na minha opinião, e Obreiros da Vida Eterna. Tá? Vamos ver essas 4 obras neste ano. Então, as 13 obras que estão aí, vocês procurem adquirir, seja, né, por meio físico ou pelo meio digital, para quem gosta de ler em tablet, né? Então, Nosso Lar começou em 1944, no mesmo ano que nós tivemos Os Mensageiros. Então, Nosso Lar vai contar a história, quem já leu, porque agora vai ter que estudar, né? Agora é outra história, é outra camada de profundidade, né? Ler é uma coisa, que história bonita, que história interessante. Agora, estudar é nós investigarmos os princípios, o que os autores aqui, os espíritos, querem falar. Porque quando nós vamos lendo o Nosso Lar, não é só uma história bonita. Interessante, né? O filme, então, né, a pessoa fala, eu não li o livro, mas adorei o filme, né? Principalmente quem não é espírita, né? Só que o filme, ele realmente traz ali 1% do que é a história do Nosso Lar, né? É bom o filme, é interessante, mas o livro é muito mais rico de informações. É um livro simples, porém com vasto conteúdo espiritual. E depois nós vamos ali para Os Mensageiros, que é o livro que vai falar na primeira parte sobre espíritas fracassados. Já o segundo livro já vai entrar nesse tema, que é muito delicado para nós, trabalhadores aqui da doutrina, do movimento espírita. E a parte final dele é uma expedição que André Luiz faz aqui na Terra e vai contar os pormenores disso. Aí chegamos na terceira obra, Missionários da Luz. Né? Missionários da Luz é uma obra-prima de André Luiz, porque vai contar ali os bastidores do movimento espírita. O que acontece quando estamos na sala de paz? O que acontece quando estamos numa reunião mediúnica? O que acontece quando há uma palestra pública? Então, é o livro que conta os bastidores das atividades que nós desenvolvemos no movimento espírita. E vai ter lá o instrutor Alexandre, que é um espírito extraordinário, com um alto conteúdo espiritual da obra. Vamos alcançar Obreiros da Vida Eterna em novembro. Vamos ver ali detalhes sobre a Fabiana de Cristo, a instituição do plano espiritual. E vamos ver também os efeitos da religiosidade na desencarnação de alguns personagens. Uma pessoa que é ateia, uma pessoa que é evangélica, católica, espírita. Qual é a influência disso no momento da desencarnação? Isso nos Obreiros da Vida Eterna. Vamos chegar no mundo maior. Vamos ter alguns casos, algumas situações também que envolvem encarnados. Vamos chegar em Libertação, que é o primeiro livro do ano que vem. É um livro interessante, porque é o primeiro livro que vai falar mais detalhadamente de uma região das trevas. Uma cidade espiritual situada em regiões de sofrimento. Essa é a história do livro Libertação. E um processo de obsessão, né, extremamente complexo. O livro todo vai falar de uma história só, de um caso de obsessão. É um livro bastante interessante, um dos que eu mais gosto. Entre a Terra e o Céu, também algumas histórias que vão envolver plano espiritual, e envolve também a condição de crianças no plano espiritual, entre a Terra e o Céu. Nos domínios da mediunidade, muito bom. É um livro que vai falar
das experiências mediúnicas, o que realmente é mediunidade. Eu fico feliz quando nós podemos estudar Espiritismo enquanto encarnados, porque a André Luiz vai falar várias vezes, né, na obra dele, se eu pudesse ter estudado isso enquanto eu me encontrava, se eu pudesse. Nós, os espíritos, são muito privilegiados. Ele vai falar isso durante a obra toda dele, né? E ele começa nos domínios da mediunidade dizendo: me encontrava em um curso de ciências mediúnicas no nosso lar. Começa assim a obra dele. Então é uma obra muito interessante. Ação e reação é uma história complexa de alguns personagens que se ligam por vínculos de... É um romance de um casal, teve um adultério, é um vínculo complexo de encarnações e por isso se chama ação e reação aqui. Aí vamos alcançar 2 livros que não são romanceados, que são livros de doutrina, que são mais difíceis. Né? Consequentemente são mais difíceis, mas não menos instigantes. O Evolução em 2 Mundos, eu gosto muito dele, porque como o nome fala, vai falar do nosso processo evolutivo e de algumas circunstâncias aqui, enquanto nós nos encontramos encarnados, e também como que é a vida no plano espiritual, mas em sentido mais técnico, mais científico. É um livro um pouco mais difícil, mas tudo pode complicar, porque vem aí o livro Mecanismos da Mediunidade. Aí vocês se preparem, o que vem pela frente. Esse livro o Chico falou lá no Pinga Fogo, o Chico Xavier, né, falou assim, ele falou: eu não tenho condições de compreender o conteúdo de Mecanismos da Mediunidade. É um livro científico, vai falar muita coisa de física, de química, matemática, né? Quando o espírito se aproxima do médium, nós sabemos que ele se comunica, né? Numa reunião mediúnica, está tendo uma ali. Mas o que acontece no cérebro do médium? O que acontece no sistema nervoso? Então é isso que vai contar o Mecanismo da Mediunidade. Ele é mais complexo, não é romanceado, é um livro também é um livro de estudo, né? Aí vamos chegar em Sexo e Destino, a penúltima obra. Foi escolhido para esse tema delicadíssimo, né, que envolve sexualidade. Ele vai também fazer uma explanação muito interessante sobre esse tema, que é um tema dos mais complexos e profundos para nós aqui encarnados. E vai terminar com o livro E a Vida Continua, em 1868, que é uma história bastante simples, E a Vida Continua, mas ao mesmo tempo bastante interessante também das consequências dos nossos atos aqui, né, no plano espiritual. Então nós vamos ter 3 encontros. Eu coloquei só algumas informações gerais ali, né? Objetivo do curso, a nossa periodicidade. Então o nosso curso deve se encerrar em novembro do ano que vem, mais ou menos 1 ano e meio, um pouco menos talvez, tá? Mais ou menos isso. Então nós teremos 3 encontros, excepcionalmente em agosto, as 4 segundas-feiras. Porque hoje não tem, né, um estudo propriamente dito dos capítulos da obra. Então, dia 12, 19 e 26. Aí, como setembro eram 5 segundas-feiras, a primeira nós não teremos de setembro, tá? E vamos para 3 seguintes, para terminar os mensageiros. E depois nós vamos começar, daí tem mais uma interrupção na segunda-feira, voltamos dia 7 de outubro, 3 segundas-feiras seguidas, para ler Missionários à Luz. Que é um livro maior até, vocês vão ter que ler um pouco mais páginas aí. Em novembro, então, para Obreiros da Vida Eterna, dia 18, nós vamos finalizar aqui. Eu passei, então, o planejamento só do nosso lar. Depois eu vou passando, à medida que nós vamos nos aproximando, eu vou passar o planejamento das outras obras também. É claro que esse planejamento de leitura ele é sugestivo, é uma sugestão. Alguns têm uma leitura mais rápida, e quem tem mais tempo, às vezes, trabalha em horários diferenciados, então podem estudar um pouco mais do que os outros, né? Então, para o dia 12 de agosto, eu errei. O prefácio, a introdução em capítulos, né, do 1 ao 18. No encontro seguinte, dia 19 do 8, nós vamos, então, para capítulos 19 ao 35. No dia 26 do 8, que é o último dia de agosto, capítulos 36 ao 50. Aí coloquei algumas dicas ali, algumas sugestões. Então, efetuar a leitura dos capítulos indicados previamente ao dia do encontro. Então é fundamental que vocês se disciplinem para isso, que vai ser sempre numa segunda-feira. Então domingo, agora de vocês, né, já vai ter uma ocupação a mais, né? Vai ter uma ocupação a mais, domingo à tarde, né? E vocês vão ter que estudar. Ou se quem se planejar mais, não lê um pouquinho por dia, né, para ficar com o final de semana mais livre. Mas vão ter que estudar, isso é limitado.
Porque se vocês vierem aqui sem ler, vocês vão aproveitar, é claro, um ponto ou outro nas discussões. Mas ainda vocês não vão ter aquele momento de encontro entre vocês e o livro. Eu penso que o estudo mais válido, na minha opinião particular, é o estudo feito individual, o mais válido de todos, é entre o leitor e o livro. Porque aqui vai ser um grupo de estudos, vocês farão perguntas, né? Vamos discutir alguns pontos, mas alguns já vão ter uma compreensão daquele outro ponto, outros não ter. Então vocês também têm que ter paciência, às vezes o colega não compreendeu aquele ponto, vocês vão pensar, mas é tão fácil, mas vocês vão ter que ouvir e também, na verdade, sempre é possível aprender mais. Então aquele estudo individual é o estudo mais profícuo, mais profundo. Então vocês têm que fazer isso. Mas se por um acaso vocês não fizeram, não deu tempo, houve algum problema pessoal, não deixem de vir na segunda-feira, porque não fez o estudo. Né? Mesmo assim vocês compareçam. Mas vai requerer um pouco de disciplina de vocês. Anotar os nomes dos personagens, isso é bom para vocês compreenderem a história, porque são vários personagens, e nós vamos falando aqui dos personagens, para entender a história característica de cada um deles, mesmo aqueles mais secundários. E demais características, né, que os individualizam perante a narrativa. Anotar as observações e ensinamentos que reputarem interessante, porque as obras são recheadas de ensinamentos. Eu faço um resumo, eu anoto, já é antigo, então toda vez que eu releio a obra do André Luiz, eu vou acrescentando algumas outras informações. Mas ela é tão complexa, ela é tão rica, que eu acho que eu vou ter em breve tudo digitado, né, no meu arquivo, né, dessa obra aqui do André Luiz. Porque toda vez eu vou acrescentando cada vez mais. Mas assim, qual que é o meu propósito? É colocar tudo que os benfeitores falam, eu digito. Eles abriram a boca nele, né? O ministro Clarencio, que é o principal benfeitor do nosso lar. Tudo que ele fala, eu vou anotando. Foi a ministra Veneranda, ela tem uma palestra lá sobre o pensamento no nosso lar, que é uma palestra extraordinária sobre o pensamento. Então, vamos anotando tudo. Porque o trabalho também de anotação, ele fixa as ideias. Porque vocês vão ver, é 1 ano e meio de curso, é bastante tempo para não... nós temos que sair daqui em novembro, do ano que vem, final de novembro, com um conhecimento mais robusto. E o conhecimento, ele se faz, o processo de conhecimento, ele, vamos dizer assim, ele é cíclico, no seguinte sentido. Nós vamos ler algumas ideias. Passado algum tempo, vamos reler essas ideias de maneira diferente em outras obras, para fixar. E vai fazendo outras ideias, até alcançar a penetração do conhecimento em nós. O conhecimento, ele é cíclico. Então vai aprender, por exemplo, quem quer passar em concurso público, vai ter que ler algumas vezes o edital do concurso. Algumas, para não falar dezenas de vezes. Assim que se faz em concurso público e com muita disciplina. É o requisito elementar. Quem acha que publicou o edital do concurso e a prova dali 2 meses, agora vai começar a ler, não vai passar. Não existe, porque ninguém vai em 2 meses aprender. Quem vai aprender um idioma tem que repetir, tem que estudar várias e várias vezes aquela lição, até que, né, ali as lições sejam captadas, sejam penetradas ali, senão não se aprende um idioma. E a mesma coisa aqui é a questão do Espiritismo. Nós vamos estudar agora esses 13 livros que têm um conhecimento espiritual muito profundo. Então essas leituras têm que ser feitas com muito cuidado, com muita atenção, né? Alguns vão ler pela primeira vez, né? Eu já li algumas vezes a obra e mesmo assim, toda vez que eu leio, eu aprendo muita coisa. Porque eu estou num processo, todos nós aqui, de aprendizado. Mas é muito bom, vocês imaginem, se nós conseguirmos esse conhecimento espírita que veio a partir do André Luiz, de outras obras, nós temos que ler também. E conseguir colocar em prática, e nos esforçar em colocar em prática e vamos aprender, nós vamos alcançar uma colocação espiritual mais interessante. O raciocínio que se faz é esse. Vamos ver isso no decorrer da obra do André Luiz. Vamos ver médiuns ali dedicadíssimos que alcançaram uma colocação espiritual muito interessante e outros que fracassaram de todo, mesmo estando no movimento espírita, que seria um contrassenso. Mas isso pode acontecer. Então nós temos que ler com muito cuidado, com muita cautela a obra, porque o que vai ser dito ali é para o nosso aprendizado. Não é só para um deleite, para nossa, que história bonita, me emocionei com a história, do Padre Marinho, lá do Obreiros da Vida Eterna, do Missionários da Luz. Não é só para isso, né? Haverá momentos ali de emoção na obra, com certeza. Mas não é só para isso. A obra é um aprendizado para nós aqui.
É um curso completo de Espiritismo, a obra do André Luiz. É um curso completo de Espiritismo. Então, tentar extrair ali no quinto, de cada capítulo do livro, o ensinamento que o autor espiritual quer explicitar. Em cada capítulo tem ali uma proposta. Né? Então, tentar extrair dentro do possível, anotar, né? E trazer para nós aqui no nosso encontro. Então, anotar eventuais dúvidas para serem discutidas e dirimidas pessoalmente no encontro. E consultar dentro do possível a codificação de Allan Kardec, para aprofundar nos assuntos tratados. Porque ficar só em André Luiz sem conhecer um pouco Allan Kardec pode ficar um pouco desconectado da realidade espiritual, né? E do conhecimento que a obra proporciona. Então, vai exigir um esforço de todos, tá? Não é fácil. Eu coordenei esse estudo lá no Ivone do Amaral, lá nós já estamos no Obreiros da Vida Eterna. Alguns já desistiram, porque não é fácil mesmo. E é o quarto livro, né? Falta muito ainda pela frente, mas temos que ler. André Luiz ainda é um desconhecido do movimento espírita, por incrível que pareça, né? E depois dele tem Manuel Filomeno de Miranda, né? Tem mais outras obras aí, muitas outras obras, né? Então, mas essa obra realmente é um referencial para todos nós, né? Alguém tem alguma dúvida? Como é um curso, é um curso, né, por assim dizer, vocês têm a palavra para poder falar também, fazer algum comentário, né? Primeiro dia fica mais inibido, né? Vocês não veem que eu vou mandar vocês fazerem prece no final. Aí vocês vão morrer, né? Quando eu estava no Oeste, eu morria na hora da prece. Eu pensava, vou desencarnar antes da prece. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Vamos ler aqui o prefácio do Emmanuel, para nós começarmos ali a introduzir algumas ideias e compreender um pouco mais o propósito da obra. A primeira frase que ele coloca ali, abaixo do título, né? Observe aí logo na página inicial. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Tem aí na obra de vocês? Logo no começo ali. Observe essa frase. Ela vai ser dita no decorrer da obra, lá no finalzinho da obra. Né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, prestem, gravem ela, porque ela vai ser dita lá no finalzinho pelo ministro Genésio da obra. Então, Emmanuel vai dizer assim: novo amigo. Quem trouxe vai nos acompanhar. Ele diz assim: os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Realmente, né? Quando nós abrimos um livro, o prefácio vai exaltar a figura do autor, né? Geralmente é assim, geralmente é a pessoa mais perfeita do mundo, né? Quando se lê, não é? Estudioso, a obra diferenciada, não é assim? É assim, geralmente é assim. Aqui, porém, a situação é diferente. Então já temos aí uma mudança de paradigma em relação aos livros em geral. Em balde, né, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos, olha a frase do irmão, o passado escabroso, todos nós temos um passado infelizmente escabroso, porque nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então ele está querendo chamar atenção para isso, que André Luiz, nesse momento, não vai ser um médico André Luiz que esteve aqui na Terra no sentido daquela pessoa cheia de hábitos mundanos, digamos assim. Mas agora ele é um irmão espiritual que já conhece um pouco do mundo e vem nos trazer aqui informações desse plano espiritual. Então André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo, do médico. É por isso que não podemos apresentar um médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Porque a preocupação da obra não é só com esse período curto que nós nos encontramos aqui na Terra, enquanto nós nos encontramos encarnados. Que é um período muito curto, de poucas décadas para a maioria das pessoas.
Então a obra, assim como a própria doutrina espírita, ela se dirige ao espírito imortal, ao nosso espírito. Então esse conhecimento que nós estamos aprendendo, ele é um conhecimento, vamos utilizar isso, é uma construção espiritual que vai ser uma conquista nossa para sempre, para toda a eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou André Luiz, despojar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão, onde eles se encontram, Nós também nos encontramos, de certa maneira, na ilusão. Os que colhem as espigas maduras, que é o caso do André Luiz, já está um pouco mais adiante, não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Realmente, outras entidades comentaram, mas não da maneira de como ele vai fazer André Luiz. Então, havia sempre algumas descrições mais esparsas de alguns autores. Tem uma curiosidade, por exemplo, a médium Ivone do Amaral Pereira, quando ela escreveu o livro Memórias de um Suicida. É bem curiosa a história, porque ela não foi bem psicografia, ela tinha um processo de... A mediunidade dela era aquela sonambúlica, que tem um desprendimento, ela consegue viajar em regiões espirituais, chama mediunidade sonambúlica. Que não tem nada a ver com o sonambulismo, que a pessoa acorda à noite, não tem nada a ver com isso. E então ela ia a algumas regiões, tinha contato, e ela soube das informações e escreveu um livro, já agora orientada pelo espírito Leon Denis, que já tinha desencarnado, que era um dos grandes também, escritores, mas da história do espírito Camilo Castelo Branco. Então foram 3 entidades, digamos assim, ela encarnada, o Camilo Castelo Branco, que ela coloca como Camilo Botelho, mas é o escritor português, e o espírito Leon Denis, porque Leon Denis adaptou a obra ao espiritismo. Só que essa obra é de 1933 e ela não publicou. E não era o momento, porque lá já se falava de colônias, já falava de alguns outros conhecimentos que ainda não estavam penetrados no movimento espírita. Aí veio a obra da André Luiz em 44, 11 anos depois. Aí sim, ele publicou alguns livros, as ideias já estavam penetradas no movimento espírita, de colônias. Aí ela publicou, se não me engano, em 53 ou em 51, ela permitiu que publicasse o livro Memórias de um Suicida. Entenderam? Porque tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu momento. Então, alguns livros falaram da vida além túmulo, mas não como o André Luiz vai fazer agora a partir daqui. Entretanto, diz o Emmanuel, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, que é a experiência dele, André Luiz, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então, um dos objetivos é trazer então, o trabalho desses desencarnados laboriosos e bem intencionados. Nem todos são laboriosos e nem todos são bem intencionados na espiritualidade. Vou dizer isso mais no livro Libertação, que existe também uma certa organização nos espíritos ligados ainda à ignorância, às trevas. Mas o objetivo é trazer mais informações das colônias, então, que tem por objetivo a prática do bem. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas, porque fogem muito daquilo que nós entendíamos como espiritualidade. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Imagina hoje, então, a internet, falando, Skype e muitas outras coisas modernas, Vamos ver isso lá, O governador falando numa tela, como se fosse algo... Hoje é tão normal isso, Na época, década de 40, ele falava numa tela, assim, essas modernidades,
A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, embora ele fale que é algo novo, mas todos nós temos que ter um senso crítico, mas um crítico no sentido positivo, de tentar compreender a obra do Espírito André Luiz. É muito fácil criticar sem conhecer, né? Eu acho que se nós pudéssemos criticar André Luiz, tínhamos que ter um conhecimento igual ou superior ao dele, né? Ao dele. Então, isso é muita pretensão nossa. Temos que ter humildade para isso, né? Eu já vi esses dias um palestrante famoso, espírita. Eu vi esses dias, nem assisti, só 2 minutos, não suportei mais, né? Ele falando mal não, contestando a obra A Caminho da Luz do Emmanuel, que Emmanuel se equivocou. Então ele tem a audácia de contestar o Espírito Emmanuel. Ele pode até contestar, mas se ele fosse igual ou superior ao Emmanuel, né? Ele foi e contestou, e estava lá no Centro Espírita falando os erros de Emmanuel, né? Da obra A Caminho da Luz, como se nossa ciência tem condições de compreender a obra A Caminho da Luz, né? Que ele escreveu falando da parte espiritual. Para quem não leu, ele fala da evolução espiritual da Terra no livro O Caminho da Luz. Interessantíssimo. Mas enfim, o Centro Espírita ainda lá, as pessoas ouvindo ele falando mal do Emmanuel, né? Mas enfim, né? Tem para tudo, né? Reportando-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Aí ele vai falando agora propriamente do Espiritismo, né? O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica, isso já na década de 1940, agora é muito mais ainda. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. É uma advertência dele. Embora nós tenhamos muito conhecimento, estamos nos envolvendo com o movimento espírita, mas nós não podemos descurar, né, descuidar do nosso progresso espiritual. Vamos entender isso, o que ele quer dizer com isso. Então não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, mostrar o Espiritismo, né, para outras pessoas, ou para desencarnados, numa reunião mediúnica, fazer proselitismo, fazer propaganda do Espiritismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Tudo isso é importante, mas tem algo que é mais importante que isso. É indispensável cogitar o conhecimento de nossos infinitos potenciais. Olha que frase interessante. Aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, ele faz um convite, é um convite do conhecimento das nossas potencialidades, né, enquanto nós nos encontramos aqui. Das nossas virtudes que nós temos que construir. Por exemplo, nós sabemos que nós temos que amar as pessoas. Isso está, né? Jesus já trouxe isso muito bem. Mas será que nós estamos amando como dentro do ensinamento cristão? Então nós sabemos que nós temos que amar. Então nós temos que desenvolver essa capacidade da maneira mais ampla possível. Indistintamente, até os inimigos, como disse Jesus, amar os inimigos. É o exemplo de potencialidade ligada ao nosso espírito. Perdoar também é um exemplo de potencialidade. Então o Espiritismo é o meio para conquistar isso. Vai ser lá o último parágrafo dele que nós vamos chegar. Para conquistar isso, ele chama aqui de infinitos potenciais. Né? Nós não podemos nos limitar. Né? Temos que voar mais alto. A proposta da obra é essa, né? Que nós voemos mais alto. Ele vai contar o Emmanuel no livro Libertação, na introdução, uma história belíssima. Só antecipando, né? Ele vai falar, né? Quem leu vai se lembrar. Mas que casa com isso, né? Que existia um pequeno lago com alguns peixes, um lago com água, um lodo. Lembra dessa história? Uma água lodosa, né? E tinha uns peixes que sofriam naquela água. Aí um deles viu, né, uma abertura ali que podia conduzir a um outro canal. E ele não queria mais continuar naquele lodo. Ele queria outros horizontes desse pequeno peixe. E ele resolveu então se embrenhar nesse pequeno canal. E ele foi, se embrenhou, se machucou, perdeu escamas, sofreu, mas ele chegou num pequeno rio, que era um pouco mais limpo, tinha águas mais limpas em relação a onde ele estava.
Ele foi, não parou, porque ele viu que havia possibilidade de algo melhor que aquilo. Continuou, e esse riacho deu um rio muito maior. E ele ficou ali, né, magnetizado. Ele viu que havia outros peixes muito melhores, maiores, bonitos que ele era. E ele continuou, viu outros peixes iguais, e viu que esse rio enorme, né, desembocava no mar. E ele viu então aquilo, outros peixes, outras formas de existência, e ficou aquilo maravilhado, né? Naquele lagozinho que era cheio de lodo até o mar, a distância brutal. E ele resolveu voltar para contar para os amigos que ficaram lá no lagozinho. E de novo ele fez o trajeto, voltou, e quando ele foi contar para esses peixes, eles não acreditaram nele. Falaram que isso não era possível que isso pudesse acontecer, que ele estava ficando louco. E o irmão termina assim: André Luiz é esse peixe que foi, viu e veio nos contar. Nós nos encontramos no lodo e o que ele viu ali, além, né, das águas. Isso ele conta lá no livro Libertação. É o Emmanuel no comecinho. Eu contei 1%, ele vai contando é uma lenda egípcia, ele fala, uma velha lenda egípcia. Mas é mais ou menos isso. Nós estamos num lodo, digamos assim, mas tem águas, né, limpas aí pela frente, né? Mas nós temos que desenvolver as nossas potencialidades para isso, né? Não vamos alcançar essas águas se nós não purificarmos o nosso vaso, que é o nosso corpo, nosso espírito, né? O homem terrestre não é um desencarne. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Então nós somos filhos de Deus, nós já sabemos disso. Nós estamos em trabalho construtivo, aí já é mais difícil essa ideia. Nós sabemos, mas não estava penetrado em nós ainda, né? Estamos em trabalho construtivo. Aluno de escola benemérita, que é a Terra, onde precisa aprender a elevar-se. Nós estamos nessa escola para que nós aprendamos a nos elevar. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Olha que frase, né? As vicissitudes, as provações, os sofrimentos, elas são o quê? O nosso combo aqui, né? Da oportunidade, ferramenta e livro da nossa vida, né? Não é aquele do McDonald's, né? Do hambúrguer, batata frita e refrigerante, né? É outro combo aqui, né? O intercâmbio com o invisível, né, a mediunidade, é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que é uma das funções do espiritismo. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Todos nós temos um grau de responsabilidade perante nós mesmos, perante a obra divina. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. Consciência, né? Onde estão gravados todos os nossos atos e também todas as leis divinas. É isso que ele vai contar no primeiro capítulo, né? O encontro dele com a consciência lá naquela região que ele chamou de umbral. E nessa consciência nós edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal, de acordo com os nossos atos. André Luiz vai lembrar que a Terra é oficina sagrada. Então a Terra não é um paraíso, né, como muitos imaginam. Não é. E que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Esse texto do Emmanuel nos traz uma noção muito profunda da nossa existência espiritual aqui na Terra, né? O momento que nós estamos aqui, transitando aqui na Terra. Aí vem o último parágrafo que eu sempre cito nas minhas palestras. Já sou cansativo já. Tanto que eu falei dessa ideia aqui, né? Guarde a experiência dele, de André Luiz, no livro da alma, né? Da alma do leitor. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, que somos nós, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do Espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que ele quer dizer com isso? O que é espiritualidade? Espiritualidade são as conquistas
São as edificações no nosso íntimo que virão a partir de um esforço nosso. E o Espiritismo, ele é um caminho para a conquista da espiritualidade. Não é a própria espiritualidade, porque isso é uma conquista de cada um, individualmente. Por isso que ele fala, nós precisamos de Espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque o Espiritismo, se não for bem compreendido, e se não tiver um esforço naquilo que ele ensina, na prática, ele não vai nos penetrar. E, consequentemente, vamos voltar com um vazio existencial muito grande para o plano espiritual. Nós não teremos construções espirituais. Vamos ter isso mais exemplo no livro Os Mensageiros dos Espíritos, que faliram nas missões, nas suas funções dentro do movimento espírita. Né? Nós espíritos temos um conhecimento mais amplo do plano espiritual. Isso não nos dá por si só uma superioridade moral, porque a superioridade é uma conquista paulatina, com esforço próprio. Mas o Espiritismo ele vai ser esse caminho glorioso que vai nos conduzir a esse padrão de felicidade. Então gravem bem essa frase do irmão no final aí, que precisamos sim de Espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Vamos ler a mensagem do André Luiz, que é muito curta também, vale a pena. Ele diz assim, agora André Luiz, né? A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então vamos compreender o seguinte. Tem uma fala de Kardec que eu gosto muito, lá no livro, na conclusão do livro dos Espíritos. Ele fala assim que a ciência, as religiões, elas conseguiram explicar muito bem o que existia entre o ser mais inferior da criação, lá que nós possamos imaginar, lá um ser unicelular, minúsculo, até o homem. Ela conseguiu explicar, né? Todo o reino, a evolução, veio Darwin, né? Explicou a evolução, outros cientistas, a religião também de certa maneira explicou, né? Os seres humanos são seres superiores à criação divina, tudo isso foi muito bem explicado, diz Kardec, lá no finalzinho. Mas daí, entre o homem e Deus, nós não tínhamos praticamente nada. Cabe ao Espiritismo explicar o que há entre o homem e Deus. Ele coloca isso. Interessante esse raciocínio dele, né? Nós estamos aqui. Quando estamos estudando as colônias espirituais, o que os espíritos, né? Nós vemos a lei do progresso no livro dos Espíritos. Mas como que ela se realiza? Vamos ver os espíritos ali superior. Alguns espíritos com um grau muito grande de evolução. Como que é o comportamento deles? O que eles falam? Vamos ver depois lá no Obreiros da Vida Eterna, aquele espírito asclépios, que vem de uma região muito, muito superior, lá no nosso lar. Nós nem temos condições de apreciar o grau de adiantamento desse espírito asclépios. Não temos condições ainda disso. Então vamos ver como que a lei de progresso se realiza. Vamos ver então que existe toda uma hierarquia rígida espiritual entre nós aqui humanos e os espíritos até chegar a Deus, né? Espíritos puros, né? Vamos lá. Só eu que falo, vocês não falam, daí as minhas cordas vocais são gastas, né? Eu estou um pouco resfriado. Então Kardec faz esse raciocínio todo e vai chegar então explicando o que existe entre nós aqui e Deus, né? Que são os espíritos nos seus diversos graus evolutivos e também, né, o mundo espiritual que está sendo descortinado para nós aqui. Tem muita coisa que tem pela frente, né? Eu sempre falo a questão do mundo espiritual, né, das dimensões, né? Eu li na revista Galileu esses dias que só na Via Láctea tem 100 bilhões de astros, 100 bilhões entre estrelas e planetas, só na nossa Via Láctea. Imagine vocês, segundo o livro dos Espíritos, todos os planetas são povoados no universo. Todos os planetas são povoados no universo. Claro, com formas de vida e dimensões que ainda nós não temos condições de compreender. Então, só a nossa Via Láctea tem 100 bilhões de astros. Existem 100 milhões de galáxias no universo conhecido. Até onde isso foi possível investigar. 100 milhões. Aí eu vi o número de planetas que a ciência estima, não sei nem falar, né? É 14, não sei falar, trilhões de planetas que existem no universo conhecido.
Entenderam, né? Onde nós nos encontramos, né? Só no sistema solar nosso, né? Poucos planetas aqui já não temos ainda muita complexidade, né? A dona Suri Calda Schubert, num seminário que eu assisti dela em Curitiba, e ela falou assim, bem interessante, né? Seminário de 6 horas, né? Essa frase me marcou, entre outras que ela falou. Ela falou assim que, no fundo, o Espiritismo, ele nos prepara, está nos preparando para uma realidade muito maior que ainda nós não temos condições de compreender. Ela fala isso. Nós não temos ainda condições de compreender. A nossa destinação espiritual. Né? A Terra está no planeta, ainda planeta de provas e expiações, né? Tem os mundos primitivos, segundo o Espiritismo, que a Terra já passou. Em segundo lugar, planeta de provas e expiações. É o segundo. Está em transição. Depois, regeneração. O Espiritismo marca o começo da transição. Depois temos mundo de idosos. E depois mundos celestes. Né? Eu gosto daquele vídeo, né? Vocês já viram várias vezes, né? Que vão comparando o tamanho dos planetas e do Sol. Lembram desse vídeo? Eu acho... Nunca viram? Do micro ao macro. Do micro ao macro. É fantástico. Mas vão comparando alguns planetas do Sol, né? O nosso Sol, aí é uma animação, né? Aí compara o Sol com uma outra estrela. E essa estrela, por sua vez, até chegar um momento que o Sol é uma ponta, assim, perto de uma outra estrela que é considerada... Uma poeira, o Sol, comparado com um outro astro que foi descoberto que é considerado maior até hoje, né? Enfim, né? Não sei quantos sóis caberiam ali dentro se fosse oco essa estrela. Então tudo isso mostra a grandiosidade de Deus, né? E o Espiritismo mostra um pouquinho, né? Está começando a mostrar um pouquinho do que vem por aí, né? As religiões geralmente são muito tribais, né? As religiões que existem no mundo hoje, a maioria delas são muito tribais. Elas veem Deus como um ser que deve ser adorado apenas, temido. É uma maneira infantil de ver Deus, né? No grupo de estudo posso falar isso, né? Na palestra não é bom que se fale, né? Tem uma pessoa convidada, né? Aqui é bom, né? Vamos falar muito de outras religiões, né? No grupo de estudo, né? Podemos falar um pouco mais. Mas elas são primitivas, as religiões, né? A maioria delas são muito primitivas. Como concebe Deus, a existência, né? Como que pode... Esses dias eu falei lá, eu estava num café lá com meus 2 assessores lá no fórum, e um deles é evangélico, outro é católico, eu sou espírita, né? Aí eu perguntei assim para esse que é evangélico, mas você acha que só tem aqui vida na Terra, né? Ah, eu acho, ele falou, eu acho, doutor, só tem vida aqui na Terra. Mas eu falei, mas porque tem bilhões de planetas? Não, isso aí é um mistério de Deus, ele falou para mim. Deus, os mistérios, ele não revela os mistérios para nós, eles se limitam, né? Não querem entender a criação, né? Mas não, eu acho que só a Terra mesmo, é só aqui mesmo que tem a humanidade. O resto foi criado para nada. Só para deleite, né? Mas, enfim, né? Temos um caminho para percorrer grande aqui, né? Então ele continua ali o segundo parágrafo. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Muito bonito essa comparação dele, da alma, do nosso trajeto, comparando com um rio, né, um grande rio. Cerrar os olhos carnais, né, morrermos em termos físicos, constitui uma operação demasiadamente simples. Isso é simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Né? Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino do ser. Olha a comparação, né? Olha a comparação. Então, só o fato de nós desencarnarmos, deixarmos o corpo físico, por si só, isso não significa nada no nosso processo evolutivo. O que vai significar são os nossos esforços, a nossa compreensão, a nossa auto-evangelização, o esforço na compreensão dos textos evangélicos, dos alunos do Espiritismo. E isso que é fundamental. A nossa conquista intelectual, evidentemente, é muito importante, mas ao lado dessa conquista moral também. Fora isso, é insignificante, né? Aí ele faz, né, um pensamento, né, com ele mesmo, né?
Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister, né? Faz-se necessário percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecermos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Que é uma das propostas da obra dele, é fornecer ferramentas para o nosso processo, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós estamos aqui para isso. Aqui na Terra é um lugar de aperfeiçoamento espiritual. Então tudo contribui para isso. Qualquer condição nossa, pessoal, familiar, profissional, tudo que possamos conceber fisicamente, uma limitação física, por exemplo, isso tem a ver então com o nosso aperfeiçoamento espiritual. Consequentemente, claro que tem raízes, né? Em alguns casos, raízes no nosso passado ainda delituoso. Mas tudo contribui para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Felizes os que conseguem enxergar nisso, né, na nossa existência. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. É uma ilusão mesmo, né? A pessoa desencarna em situações precárias às vezes e acha que vai ficar tudo bem, né? Aí ele vai ter aquele conjunto de ensinamentos que é bem famoso no movimento espírita, né? Uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Ele fala isso, eu acho, no livro, no filme, se não me engano. Um século, um dia. Um dia, né? Um século, um dia apenas. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Muitas, né? Já tivemos muitas e teremos outras ainda. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Uma crítica que ele fala às religiões que acreditam que, ele fala o letrado, né, em filosofia religiosa, os teólogos, que, né, vai para o céu, vai para o inferno e acabou, ou o purgatório. Então, às vezes a pessoa nem teve condições de ter acesso a uma filosofia religiosa mais repulsa, ela desencarna numa situação de sofrimento. Nós espíritas sabemos que tem todo um processo que envolve no passado espiritual, mas a pessoa que não acredita em reencarnação, como vai explicar isso de uma maneira racional? Né? Não tem explicação, né? Ai, por toda parte, os cultos e doutrinas analfabetos do espírito. Muitos, né? Muitos. Analfabetos são crianças espirituais, né? Tem aquele personagem do livro Obreiros da Vida Eterna, ele é católico, mas muito dedicado, tanto é que ele mereceu ajuda, auxílio na hora da desencarnação dele. Mas assim que ele chegou no plano espiritual, ele compreendeu que ele estava já desencarnado, ele queria uma audiência com Deus. Ele pediu. Aí a benfeitora fala assim, é uma criança espiritual, fala assim, né? Esse senhor, né? Uma criança espiritual. Aí vem essa frase, né? Que é bem fundamental para nós, né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito esforço. A academia de fazer musculação já é difícil. É muito difícil. Essa daqui tem alguns degraus mais difíceis. Essa vocês podem fazer lá, quando vocês estiverem na academia fazendo lá musculação, pode falar, isso aqui é fácil, perto da academia do Evangelho. Essa aqui é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. Essa aqui vai exigir toda, né, uma transformação nossa, né, um encontro conosco mesmo. Saber realmente o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós fazemos aqui. E muito esforço mesmo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedra, sem ensinamentos visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O que ele quer dizer, né? Às vezes as situações da vida nos mostram, né, nos dão lições
que nós sentimos, mesmo sem palavras, sem dizer, né? A vida vai nos convocando a uma compreensão da própria vida. Da própria vida. Que muitas vezes nós não sabemos entender algumas situações. Até nós falamos assim, o sofrimento ele é necessário. Ele é, de certa maneira ele é, mas assim, poderíamos ter aprendido sem que ele viesse. Se nós compreendêssemos um pouco mais as leis divinas, né? E nós temos que compreender essas leis, estudando, né? Porque lá no Livro dos Espíritos diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Lá está dito com todas as letras. Então nós temos que conhecer essas leis. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Muito longa. Nosso esforço pobre, né? Ele, do André Luiz, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental, o livro. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, né? Somos nós, no fundo, aqui. Né? Esses vasos frágeis somos nós aqui encarnados, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos, nós aqui, se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso, naquele espírito que tem vontade, dos nossos irmãos na senda da realização espiritual. E que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Então ele vai dar aqui algumas notícias do plano espiritual. Porque nós ainda não temos condições de suportar tudo o que está ali. Emmanuel, no prefácio do Mensageiros de Luz, vai dizer assim, Os Mensageiros, que vai falar, olha a comparação que ele faz, né? Como mostrar as belezas de um palácio para um chimpanzé? Ele fala isso. É mais ou menos isso. Ele quer dizer assim, como falar tudo do plano espiritual para os encarnados que ainda têm uma noção um pouco limitada da própria existência. É mais ou menos isso. Né? E realmente é difícil. Então, André Luiz ainda assim vai trazer poucas informações. E algumas poucas vão exigir de nós um raciocínio, né? Uma compreensão, uma abertura espiritual maior para compreendermos tudo que vem por aí. Tem obras que vão exigir mais, como, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, é um livro que exige uma abertura espiritual grande, porque parece algumas circunstâncias são muito fantasiosas em primeiro momento. Então, exige uma abertura espiritual muito grande. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo, moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, essas duas mensagens do Emmanuel e do André Luiz é, na verdade, uma advertência para todos nós, para aproveitarmos o conteúdo do livro. Uma das minhas críticas pessoais que eu faço ao filme, que eu posso falar agora aqui, não posso falar em palestra, é que não mostrou a colônia como uma colônia de trabalho. Vocês vão captar. Essa ideia da obra, a colônia é uma colônia que todos trabalham e trabalham muito. Vocês vão entender o que é a lei do trabalho. Até o nosso lar, eu costumo falar, poderia ser a lei do trabalho. Mas ela fala muito da questão do trabalho. Compreendendo que o trabalho é de acordo com a lei divina. Mas lá no filme só mostrou a parte dos jardins, né? As pessoas andando de branco, vindo para lá e para cá. Né? Houve uma catolicização de nosso lar. Uma catolicização do nosso lar. Né? Aquele céu católico. E não captou essa essência que fala aqui nas duas primeiras mensagens. Que exige um esforço, um empenho nosso, né? Uma compreensão maior da nossa existência, da nossa vida. E é esse, então, o caminho que nós vamos começar a percorrer, essa estrada que vamos começar a percorrer a partir de hoje. Né? Vocês têm alguma dúvida?
já estão matriculados na escola do André Luiz. A partir de hoje é Fundamental 1, né? No nosso lar. Até chegar no livro E a Vida Continua, né? Tem um campo grande ainda pela frente, né? Tem um percurso grande pela frente, né? Mas esse é o Fundamental 1. Gustavo. O aquecimento da academia. Esse é o aquecimento. Esses são os 10 minutos de esteira. Esses são os 10 minutos de esteira na academia, segundo o Gustavo aqui. São os 10 minutos, vem muita coisa pela frente ainda, né? Mas é percorrer um caminho bem interessante, né? A obra do André Luiz realmente é uma obra bem interessante. Começou em 44, termina em 68 a obra. Depois o Manuel Filomeno começa dele em 1970, pelo Divaldo Franco, e de certa maneira dá uma continuidade à obra do André Luiz, né? Falando de outros aspectos do plano espiritual, mais focado na questão das obsessões, e termina a obra dele, se não me engano, em 2015. Eu acho que em 2015 ele encerrou também o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então nós temos aí de 1944, com André Luiz, até 2015, né? Nós temos em torno de 27 obras, são 15 e 13, 28 obras, mais ou menos, que vão devassar o mundo espiritual. Né? São todos esses dois espíritos tiveram esse propósito. Né? E então nós temos que ler não só com esse olhar um olhar mais técnico, mas sobretudo ler com o coração também a obra, né? A obra do André Luiz, principalmente a obra não começar com o nosso lar, abrindo o coração para que esse conhecimento seja realmente penetrado e que nós possamos fazer um bom uso de tudo isso que nós vamos começar agora a aprender. E é um grupo de estudo, volto a falar, então vocês também vão, né, fazer comentários, tirar dúvidas, ou então trazer o ponto de vista de vocês da obra. Isso é fundamental para que nós vamos nos enriquecendo, né, e vamos construindo um conhecimento espírita em nosso íntimo. O conhecimento se faz com esforço também, com muita dedicação. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todos entenderam ali o planejamento, né? Eu vou fazer então um grupo do WhatsApp, mas eu vou proibir ali, tá, a interação. Só eu que vou poder mandar mensagens. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam para mim, né, no meu WhatsApp mesmo. Mas não vai ter o bom dia, boa tarde, bom domingo, né? Ou aquelas frases que a gente fala. São até bonitas as frases, mas Chico Xavier, né? Como se fosse dele mesmo, né? E não é, né? São de espírito, quando é realmente, mas tudo coloca Chico, né? Tudo coloca Chico. Ou então a profecia do Chico, né? Da destruição do planeta, essas que nós vamos, né, repassando. Mas isso não vai ter, tá? É só mesmo. Geralmente, como eu faço um outro grupo que eu coordeno lá no Ivone do Amaral, eu só mando uns 3 dias, 4 dias antes do encontro, eu só mando então para nós relembrarmos, tal, para vocês já se vincularem, né? Eu faço isso geralmente, só uma mensagem por semana. Não mais que isso. Então não vai ter grupo, né? Disso, né? Não se preocupem não, né? Porque a gente é obrigado a participar de alguns grupos, né? Se eu pudesse, eu sairia, mas não posso. Alguns grupos espíritas, né? E vai mensagem, é boa tarde, é boa noite. Aí umas pessoas mandam o mesmo para mim em particular e também no grupo que eu participo, os espíritas. Né? Então, enfim, né? É muita coisa. Mas é isso então, né? Alguém tem mais algum comentário? Diga. Se quiser, por exemplo, seguir esse outro estudo que você está fazendo em outra casa, poderia ser também ou não é aconselhável? Poderia, mas nada num espaço físico. O núcleo Ivone é muito pequeno, é uma casa, nós não temos, na verdade, espaço físico. Às vezes falta uma pessoa ou outra, mas isso não é certo. Às vezes até ficam sentados no corredor. É gravado também? Como não é gravado. Nossa. Lá é mais simples, né? A casa, o núcleo Ivone é bem menor, né? Porque o Mendei que são os Estados Unidos, lá é a Bolívia. Mais ou menos isso. Aquilo aqui é referência, né? Eu sempre falo do Mendei, né? Tem ar-condicionado já, olha, eu vou sentir que, olha, lá em novembro, dezembro, né? Isso aqui vai ser valioso para nós, né? Lá não tem isso, né? Nosso verão é muito quente aqui, né? Mas eu acho que também não há necessidade, vamos já alcançar, né? Eu acho isso do bom aqui também, em razão disso, tá? Alguém mais alguma dúvida? Todos entenderam? Então, no nosso próximo encontro da semana que vem, dia 12, capítulos, então prefácio, né, introdução, e capítulos 1º ao 18 daí, tá bom? Todos entenderam? Matriculados na academia? Não adianta escapar agora da academia, vai ter que participar, né, ativamente, né?
Tem controle de frequência, Marcelo? Eu costumo não ter um controle rígido, né? Só para fins mesmo estatísticos, assim. Não sei se o centro tem essa preocupação. Eu costumo passar no outro grupo um controle. Né? Mas procure não faltar, procure se disciplinar. Eu sei que vocês têm, às vezes, compromissos e tal, mas vai exigir uma disciplina. Eu já falei isso no início. Se vocês precisarem ter alguma outra coisa, algum compromisso, se puder remarcar, remarquem. Né? Se não puder comparecer no dia, procurem ler as páginas, pelo menos isso. Porque 2 horas é muito pouco, vocês vão ver isso. Pelos assuntos que virão pela frente, eu sei isso pela experiência do outro grupo. 2 horas é pouquíssimo tempo, somente para comentar os pontos essenciais da obra. Então, se vocês não conseguirem vir para algum compromisso pessoal, vocês procurem ler, mesmo assim. Se vocês não lerem por outro motivo, mas compareçam também para participar das discussões. Mas vai ser algo bem dinâmico daí, tá bom? Mais alguma dúvida? Vai estar disponível quando o vídeo? Quando, Cineia? Tem? Amanhã, né? Amanhã já. Amanhã. Sempre No site do na Nenê. terça. Quem quiser assistir de novo no site do Nenê, vai ficar disponível daí, né? O pessoal procura, né? Então é isso, eu acho que... Deixa eu ver se eu tem mais algum outro ponto. Eu notei aqui, né, então, que André Luiz, né, ele traz uma concretude aos postulados espíritas, né? Então, se eu não entendo o concreto, eu não entendo o abstrato. Muitas vezes nós vemos a codificação algo bastante abstrato, né? Eu mesmo, quando li o Livro dos Espíritos, há muito tempo, pela primeira vez, eu não entendi o que era plano espiritual, eu lembro disso, há muito tempo atrás. Não entendia, não compreendia o que era, como funcionava o plano espiritual, não entendia. Depois, quando era Luiz, fui compreender um pouco mais, né? Ele vai dizer, tá, eu notei aqui, até estava esquecendo. Vocês querem ir embora já? Estou movimentando, né, o caderno, né? Ixi, está cedo aí. Se fosse na academia, eu nem chegou no abdominal ali, né? Kardec diz assim no Livro dos Espíritos, né? Ó, um curso regular de Espiritismo, no livro Obras Póstumas, seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos. Que é o que nós estamos aqui, num curso de Espiritismo para fazer adeptos esclarecidos, capaz de espalhar as ideias espíritas. E agora lá no Livro dos Espíritos, na introdução. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, né? Aos poucos, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, os centros, aí agora eu peguei lá da orientação aos centros espíritas, a FEB, que diz assim: os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. O estudo das obras básicas proporciona identidade verdadeiramente espírita e a construção do paradigma espírita. Porque nós somos espíritas, um paradigma é um modelo que nós vamos nos encaixar. O Emmanuel fala, né? Não é só rótulo, nós lemos agora há pouco, não é só rótulo, fazer parte do movimento espírita. Nós temos que construir uma identidade espírita própria mesmo. E isso não é com um documento com a foto nossa, né? A identidade é uma construção mesmo, né? Das nossas conquistas, né? A dinâmica do nosso próximo encontro, geralmente eu inicio então com uma explanação sobre o conteúdo dos capítulos que vão ser discutidos. Aí depois eu abro a palavra para vocês aí, para indagações, observações e comentários. Então essa vai ser a dinâmica nossa, tá? Deixa eu ver. Então é isso. Então, só concluir então com a ideia de novo de motivação, vocês devem se motivar, né? Nada, porque tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que nos motivar. Porque se nós não tivermos motivação, nós não vamos adiante. E como que nós vamos obter a motivação? Nós vamos perguntar assim para nós mesmos: por que eu estou fazendo o estudo do André Luiz? O que eu quero aprender com esse estudo? Quero ter mais conhecimento espírita, quero ter mais, construir esse paradigma espírita, quero ser uma pessoa melhor, compreender mais o espiritismo, compreender mais o evangelho. Então essas são as motivações. Então nós temos que construir essa motivação perene para podermos continuar a marcha nossa. E estudar espiritismo é muito bom.
é muito instigante, porque nós vamos desvelando a nossa própria existência. Nossa própria existência, enquanto espíritos imortais. Não há como mais nós hoje, penso assim pelo menos, vermos algo sem passar pela lente espírita. Estava vendo uma reportagem do Dr. Drauzio sobre depressão, no Fantástico. Meu Deus, ele falando que a depressão só limitando, é uma falta de uma enzima aqui no cérebro. O que é isso? Ele é ateu, né? É declarado, Dr. Drauzio Varela. Mas assim, toda a reportagem só falando no problema de enzimas. Eu falei, daí eu passando a lente espírita. E como que pode? Se alguém entrou em depressão, é claro que ela vivencia um problema seríssimo que provocou a perda da enzima. Isso é o efeito. É o efeito. Agora, o que a pessoa vivencia por vários fatores, né? Doenças, preocupações, aflições, sofrimentos, incompreensão, a pessoa abandonada afetivamente pela família, várias situações que vão gerar depressão. E aí a reportagem assiste inteira, mas nada se falou de espiritualidade, nada se falou de profundidade que o Espiritismo proporciona, né? Então, não há como hoje nós enxergarmos um assunto sem a lente espírita, né? Não há como, né? Mas é isso, então, né? Então vamos nos motivando, vamos construindo essas ideias, aí nós vamos nos ver, então, na próxima segunda-feira, com a leitura, então, dos 18 primeiros capítulos daí, tá? Vocês releem, então, o prefácio do Emmanuel e essa apresentação do André Luiz, para que as ideias vão aí se organizando na cabeça de vocês, tá bom? Então é isso, né? Um pouquinho mais cedo hoje, 9 horas. E alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Nada? Então é isso, nós vamos nos ver. Quer falar? Diga. Como são vários capítulos, Sim. cada vez, o tempo, 2 horas, na realidade, é um tempo curto. É um tempo curto. Se surgir questões que não são esclarecidas naquela aula, como é que está isso? Vamos tentar esclarecer todas. Não, vamos tentar, né? Mas se não, pode anotar, vamos ver no encontro seguinte, entendeu? Se alguém quiser depois conversar um pouquinho em particular também comigo, se eu puder ajudar. Mas vamos tentar respondê-las todas aqui para todo mundo. Vamos tentar. Vamos focar nos assuntos principais. Se houver muita polêmica, alguns assuntos são mais polêmicos, daí vamos só traçar algumas diretrizes gerais, aí cada um vai pesquisar um pouco mais, investigar um pouco mais daí. Eu só estou fazendo os comentários porque no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, que é um livro extremamente científico. Sim. Não sei se, na minha concepção, se a gente conseguiria realmente alcançar todo o raciocínio. Não, mas não vamos, não. Mas eu só vou até mais adiante. O próprio Missionários da Luz é um livro muito profundo. Toda vez que eu leio Missionários da Luz, eu aprendo mais, e ele é profundo, espiritualmente profundo, muito profundo. Então vamos tentar fazer o possível. Mas eu volto a falar, talvez 1 ano e meio é muito pouco ainda, né? Daqui a algum tempo vamos ter que fazer outros estudos, e assim vamos continuamente, entendeu? Mas vamos tentar, pelo menos, aprender os pontos principais. Isso sem dúvida vamos tentar. Mecanismo da mediunidade é um pouco ainda mais difícil. Mas vamos tentar, né? Estamos aqui para isso, né? Quem sabe, né, Marcelo? Esse curso seja a nossa graduação e mais adiante seleciona algumas obras para estudar aquelas obras profundamente. Profundamente. Certíssimo, exatamente. Temos que fazer isso. Temos que fazer isso. Tem curso de férias, eu falei lá no outro curso. Falando sério. Memórias do Suicídio, em janeiro. Para quem tem tempo, não custa, né? Eu aproveito férias para ler, vocês também têm que aproveitar para ler, né? Não dá tempo de ler. Memórias do Suicídio é uma obra-prima. Né? Chico falou que era a obra mais importante que veio no século XX, o Chico falou, né? Realmente é obra-prima, né? Mas vamos tentar, vamos aos poucos, vamos construindo, né, o nosso conhecimento, né? Estamos aqui ainda na escola, né? Vamos ainda adquirir esse conhecimento todo, né? É isso, né? Então vamos. Aqui em Londrina, tem algumas outras pessoas que estão dando curso com essa seriedade, de outros temas que a gente possa... Tem cursos. Que a gente fica sabendo, assim? Olha, tem alguns grupos de estudos, é que esse nosso grupo é um curso de estudo mesmo, né? É que as casas têm os seus grupos fixos de estudo. Aqui tem, né? Tem, sabe, tem, né? Grupos fixos de estudo? Aqui tem. É só o ESG mesmo. É fora o ESG. Mas Tinha de quinta-feira, mas os professores, eles precisaram mudar de cidade por causa do trabalho e foi encerrado. Era um curso aprofundado das obras do Pentateuco, das obras espíritas de Kardec. Entendi. O nosso lar tem vários grupos de estudos fixos. O nosso lar fixo. Mas assim, são vários, são pelo menos uns 10 grupos, vários horários distintos.
Mas alguém me soprou aqui que nós vamos ter um grupo fixo agora com o professor aí, ó. Acabou, tem outro. Eu confesso que eu queria fazer o do Manuel Filomeno de Miranda. Esse nunca ninguém fez, pelo menos aqui, não acho que não. Temos que ler todo a nossa proposta. O Manuel Filomeno. E depois da Joana de Ângeles, os 16 volumes da coleção psicológica da Joana de Ângeles também. Nós saímos 4 anos de curso, é isso, né? Não é nessa encarnação. Nós vamos praticar o que nós aprendemos aqui. Já reserva a segunda-feira, gente. Já fica... Fica aí perenemente, né? Mas temos que ter, eu acho assim, blocos, né? É o André Luiz, Manuel Filomeno e a Joana de Ângeles, né? E sem falar a obra do codificador. Essa aí, então, essa é sempre, né? É eterna, né? Mas tem grupos de estudo no nosso lar, sim. Tem. Você procura informações, tem vários dias na semana. Tem um que estuda só a coleção. Que lá, por exemplo, eu já comecei a estudar lá, né? Aí depois até, devido a outras questões, eu até estudo aqui com o Gustavo. Mas que lá você tem que ter, para poder participar de determinado assunto, você tem que ter galgado. Entendi. Por exemplo, diferente como aqui, né? Sim, que é mais aberto. Isso, que a gente vai ler uma obra, né? Entendi. Mas obrigada. Não, imagina. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Não? Só, nem me apresentei no início, agora que eu lembrei, né? Vocês já me conhecem, né? É Marcelo meu nome. Eu era do nosso lar, mas eu desvinculei do nosso lar. Agora eu estou lá no núcleo do Ivone do Amaral Pereira, né? Estou ajudando lá, né? Como trabalhador, faz pouco tempo, né? E agora no movimento espírita eu estou faz mais ou menos uns 4, 5 anos, mas eu estudo espiritismo há muitos anos, desde a época da faculdade. Comecei lá, né? Eu assisti a uma palestra do Divaldo aqui quando ele encerrou uma semana espírita nossa, que tinha semana espírita antigamente, né? Ele encerrou. Eu estava no primeiro ano do curso de Direito. E daí eu assisti a palestra e fiquei, né, magnetizado, né, com a oratória do Divaldo, né? Fiquei magnetizado naquela época, muitos anos atrás. Aí comecei a procurar espiritismo, comecei a ler por conta própria. Aí, depois eu frequentei um pouquinho a mocidade do nosso lar. Faz tempo isso, né? Faz tempo, Ilza. Depois fui para o ESE, a Ilza foi minha professora, a minha primeira professora no ESE, né? Faz tempo, a Ilza está ali, né? Foi em 2006. Eu fui para o ESE em 2006. Aí fui, em razão de concurso público, eu passei alguns concursos e fui para outras cidades. Fiquei um pouco afastado, aí voltei de novo. Aí eu entrei no movimento daí. Daí hoje eu dou palestras, cursos, estudos. Sou conselheiro da Federação Espírita atualmente, nessa gestão agora. E, enfim, né? E aprendendo, né? Cada vez aprendendo mais, né? Dizem que quanto mais sim, o espírito é endividado, mais ele está engajado no movimento espírita. Eu não gosto desse princípio, eu não gosto, né? Que aparece cada vez mais, eu não gostava. Mas é isso, então. Mas é isso, né? Não dá tempo, depois vocês vão, nos próximos encontros, cada um que for fazer pergunta, falar o nome também, para nós nos conhecermos também, porque é um grupo de estudo, então nós temos que nos aproximar. Esse magnetismo é bom daí, né? Não só o magnetismo que mexia os objetos, né? O magnetismo pessoal também. Mais algum ponto? Não? Então vamos encerrar um pouco mais cedo hoje, né? Então vamos encerrar com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto mais uma vez. Agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendermos um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos, Pai, que prossiga nos orientando, nos encaminhando para esse saber, que possamos nos abrir espiritualmente a esses novos princípios, a essa doutrina, e pedimos, Pai, que possamos, acima de tudo, nos esforçar para colocá-la em prática. Agradecemos ao Mestre Jesus, como trabalhadores mestres da sua seara, pedimos que nos inspire à prática do bem, para que possamos sempre ofertar um trabalho de qualidade, para que possamos prosseguir unidos, cumprindo os nossos deveres enquanto nós nos encontrarmos aqui. Agradecemos aos espíritos aqui presentes, principalmente aos espíritos responsáveis pela área de estudo aqui da casa. Pedimos que prossigam iluminando as nossas mentes, nos dias de estudo principalmente,
para que possamos absorver todo esse conhecimento e possamos continuar a limpar o nosso vaso. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre. Assim seja.